Hoje a gente vai falar, na verdade eu quero contar pra vocês um dos meus primeiros atendimentos, primeiros mesmo, assim, em menos de 6 meses de formada, bem primeirão atendimento. Acho que não era nem menos de 3 meses de formada, né, Cris? Foi bem recente, o Cristiano me acompanhou com isso. De uma paciente, foi a minha primeira paciente que eu tive contato, assim, que eu não tinha tido esse contato na faculdade, tá certo, Doc? Minha paciente odontofóbica. E hoje, o que eu vou falar pra vocês em relação a isso? Odontofóbica é aquela pessoa que tem fobia do dentista. Eu vou explicar tudo isso pra você, tá? Mas qual que é a grande questão? Eu quero te mostrar o que você não tem que fazer. Você não cometeu o mesmo erro que eu cometi. Eu vou te falar exatamente qual foi o erro, qual foi a cagada que eu fiz com essa paciente, que eu perdi essa paciente. Foi um total insucesso esse atendimento odontológico. E como que você vai aprender a lidar com esse paciente? Eu vou te dar um norte já, vou ser o seu guia hoje, para se você receber um paciente com alto nível de ansiedade, de medo ou mesmo odontofobia, como que você vai lidar? Para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. Primeira coisa que você precisa saber, ó, tá aqui meu quadrinho bonitinho anota aí, já pega o papel, tem vários docs que estão fazendo resumo. O Lucas que tá aqui comigo na live me mandou, ele tá fazendo resumo de cada live, de cada vídeo do YouTube. Sério, vocês são fora de série. E ó, eu não fico feliz por causa de mim não. Pra mim isso não faz a menor diferença. Isso é diferença pra você. Quem tá fazendo isso, quem tá anotando essas lives, quem tá aqui comigo desde o início, Doc, faz diferença na sua vida. É lógico que eu fico extremamente lisonjeada e feliz com isso, mas a grande diferença não é em mim, é em você, tá? É em você. Vamos lá, o que você precisa saber? Primeira coisa que você precisa saber, isso é um conceito, é bem simples, tá bom? Mas é importante para você começar a entender o que é um paciente com fobia de dentista. Só para deixar claro, essa fobia existe, assim como existe aracnofobia, que é uma das fobias que eu tenho, que eu luto, né, Cris, diariamente diariamente não. Ainda bem que eu não preciso lutar tanto contra isso, mas muitos pacientes lutam sim diariamente para o medo, para a fobia em relação ao dentista. Então, sim, existe essa fobia, a ciência já comprovou, a psicanálise, psicologia e tudo mais já comprovou isso, assim como qualquer outro tipo de fobia. E a gente chama de odontofobia, tá? Ou um paciente odontofóbico, odontofóbica, tá certo? Eu não sei nem se existe no português a palavra odontofóbica, mas eu utilizo ela para denominar, tá? É uma neologia, o novo nome para denominar aquele paciente com fobia, tá bom? Bom, anota aí então, Doc. Primeira coisa que você precisa entender, tá? É a diferença de medo para fobia, tá? Isso daqui vai, por mais bobo que pareça, isso muda completamente qual que vai ser o seu manejo. Completamente. Então, sim, existe o termo, tá? Qual que é a diferença aqui? Por que ela é importante? Basicamente, todo o nosso manejo e muito da nossa postura para o atendimento desse paciente vai depender aqui dessas duas terminologias. Vamos lá. Eu peguei aqui para você no dicionário mesmo, para você entender a diferença desse nome e como isso vai fazer diferença pra gente. Mas, por enquanto, guarda isso que eu tô te falando. Vamos lá. Medo. O que é um medo, tá? Estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, tá? Temor, ansiedade irracional, apreensão em relação a algo desagradável para aquela pessoa. Então, por exemplo, medo. Ai, Pamela, eu tenho medo, morro de medo de perder dinheiro. Quem nunca, né? Eu também morro de medo de perder dinheiro. A gente morre de medo de ser assaltado. Então, a gente tem uma apreensão, tem um sentimento ruim por uma situação que pode acontecer com a gente, alguma situação ou alguma coisa. Eu tenho muito medo de cachorro, tenho medo de cachorro, enfim. Mas se um cachorro aparecer pra você, você vai olhar o cachorro, você vai manter a distância ali do cachorro, mas você tenta, certo? Em muitas circunstâncias, mesmo com medo, a gente faz algo. Ok? Por exemplo, algumas pessoas têm um certo medo de altura. Imagina que você está subindo. Vou colocar um episódio para vocês aqui. A última vez que eu subi numa altura assim, grande, há muitos anos atrás, quando eu era na escola, eu fui no Beto Carreiro World, lá em Balneário Camboriú, certo? E lá tinha inaugurado a Big Tower, não sei o nome que era o negócio, mas era uma torre que você subia 100 metros e despencava lá de cima. É
É lógico que em sã consciência, isso é do nosso organismo, a gente vai se cagar de medo, a gente vai ficar com medo, mas a gente vai, certo? A gente vai porque apesar daquele medo, você tem um certo benefício. Então, depois você passar por aquilo, é diferente, é radical, você vai ter aquela experiência, certo? Então, o medo é algo que tem níveis diferentes de medo e de ansiedade, mas a gente, de certa forma, consegue ter esse enfrentamento. Tá? Então anote isso daqui, de certa forma a pessoa, ela enfrenta. Vamos trazer isso para a odontologia? Olha, sinceramente não me agrada muito tomar anestesia odontológica. Você adora tomar uma anestesia? Possivelmente não, certo? Então a gente tem alguma certa apreensão por aquilo, pela anestesia, tem um certo nível de medo, aquilo gera um certo nível de ansiedade, isso é normal, é natural. O nosso cérebro, ele precisa disso, a gente precisa temer algo pra a gente não fazer bobeira na vida, né? Isso é a nossa irracionalidade. Tudo bem, mas a gente enfrenta, você vai lá no dentista, mesmo com medo da anestesia, você passa por ele, você recebe anestesia, porque você sabe que aquilo é necessário para você ter o tratamento odontológico, ter o seu sorriso maravilhoso, certo? Então, a grande maioria dos nossos pacientes tem medo em níveis diferentes, ok? Tudo bem? Agora, a fobia é um caso à parte. Por quê? Olha qual que é a descrição da fobia. Fobia, medo exagerado, mas ó, deixa eu explicar pra você, não é medo exagerado no sentido de frescura ou medo que a pessoa tá exagerando, não, é um medo exagerado no sentido de um medo que extrapola, ok? Falta de tolerância, aversão, olha essa palavra, aversão. Aversão, Doc, é muito mais do que eu não conseguir enfrentar, é muito mais do que esse enfrentamento. Aversão é eu não conseguir enfrentar aquilo. Eu não consigo. E ó, dentro da psicopatologia, tá? Quando a gente pega lá o diagnóstico de fobia, tá? Por um psicólogo, por um psiquiatra, qual é o diagnóstico que se dá? Como se explica essa doença, né? E presta atenção, doença, isso é uma patologia psicológica, tá bom? Estado de angústia, impossível de ser dominado, que se traduz por violência, reação de evitamento, evitamento, aversão, e que sobrevém de modo relativamente persistente, quando certos objetos, tipos de objetos ou situações se fazem presentes, imaginados ou mencionados. Para vocês terem uma ideia. Esses dias eu estava lá, eu tenho como, só para você se basear, isso é um exemplo meu, eu sou uma pessoa que tenho aracnofobia, estou em processo de enfrentamento, mas eu tenho aracnofobia. É o único tipo de animal que eu não consigo explicar. E eu não consigo explicar, não é algo assim racional, é que eu acho ele asqueroso, é que eu acho feio, eu acho nojento. Não, aranha, o sentimento que eu tenho é irracional, eu não sei dizer por que eu tenho medo, entende? Eu não sei dizer, não tem uma origem, eu não sei dizer por quê, não sei dizer por que eu tenho medo daquele bicho. Só que olha só, esses dias eu tava no celular aqui, passando o feed, e de repente apareceu um videozinho do menino colocando um pauzinho assim, entre duas tábuas. Ele cutucando alguma coisa. Eu fiquei curiosa pra ver o vídeo. Hora que ele terminou de cutucar, saiu uma caranguejeira. Eu só de pensar, eu tenho calafrio de pensar. Eu não consigo ver vídeos de aranha porque me causa aversão. Me dá sabe aquela sensação de gastura dentro da polpa do dente? É isso que eu sinto. Eu sinto a gastura. Eu acho que esse termo existe, Christian? É um termo antigo que fala, tem um gastura, né? É uma sensação terrível, incontrolável. Pois é, agora eu quero que você pegue esse meu exemplo e coloque dentro da odontologia. Isso é possível? Isso é possível, isso acontece, é impossível de ser dominado. A pessoa que tem fobia, por mais que ela queira, por mais que ela saiba que aquilo é bom para ela,
por algum motivo, e sim estão relacionados com traumas e tudo mais, existem toda uma explicação para isso, ela não consegue colaborar com o atendimento, tá? Qual que é o problema disso? Pamela, por que você está exemplificando, criando tudo isso pra gente, falando sobre esse paciente e mostrando essa diferenciação? Ambas as situações são situações difíceis. E o que mais incomoda, pelo menos o que incomodou comigo nesse caso que eu vou contar pra você daqui a pouco, e pode ser o que te incomoda também, principalmente, é uma sensação de mãos atadas. Às vezes a gente pega esse paciente, e no começo eu tinha isso, agora pra mim é muito claro isso. É muito claro que eu tenho que fazer com um paciente desse, eu já sei o que fazer, já atendi outros pacientes assim, pra mim é claro isso, é claro. Só que antes de eu ter acesso a essa informação e parte do que eu vou passar pra você, eu não pensava nessa possibilidade, não era uma situação que... É porque eu tive uma paciente assim pela primeira vez, certo, Doc? E a sensação que eu tinha é que, cara, eu tô de mãos atadas. Se um paciente com ansiedade alta chegar no meu consultório odontológico, ou mesmo com odontofobia, eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Eu tinha essa sensação. E sabe qual que é o problema pior ainda? É bem possível que se você já recebeu um paciente assim, você não soube, você não tinha ideia que protocolo você utilizava para aquele paciente de atendimento e você acabou encaminhando. Ou você, sei lá, encaminhou talvez para o psicólogo. Sim, isso inclusive pode estar dentro do protocolo. Mas, falou que ele precisa se tratar, ou que ele precisa procurar um psicólogo, só que acabou que o paciente estava com dor, era uma urgência. Então, isso é péssimo, Doc. Eu não sei você, como é que você tá aí no seu consultório odontológico, tá? Mas assim, especialmente nesse período que nós estamos vivendo, nós não estamos podendo escolher paciente, você concorda comigo? Então eu acredito que se você tá aqui é porque quando o paciente chega na sua cadeira, você quer resolver. Hashtag ser um dentista que resolve, certo? Hashtag dentista que resolve. Você quer resolver esse paciente, independente do problema que ele tenha. E pode ser que o problema que você tem atualmente não é a sua habilidade técnica. Você é excelente na técnica, só que você não sabe lidar com essas situações. E vai aparecer muito. Ainda mais depois, olha só que interessante, quanto mais você atende um paciente assim, com nível de ansiedade e medo, mais pacientes assim vão aparecer pra você. Porque a coisa rara que se tem hoje em dia, e eu ouço relato isso, não é Pamela falando, eu ouço isso dos meus pacientes, é um dentista que saiba lidar com isso. Isso é raro. Talvez você não saiba, é por isso que você está assistindo essa live aqui, certo? Então vamos lá que eu vou começar a te mostrar como seguir. E o melhor exemplo que eu posso dar, tá, é dessa minha paciente. Antes disso, pode ser que você esteja aí, Pamela, mas olha o seguinte, isso aconteceu com você, é um caso isolado. Não, é odontofobia, é um caso isolado, então não tem dessa não. Vamos trazer artigo científico para provar que sim, isso não foi uma situação que só aconteceu comigo ou que só acontece com você? Não. Isso é a realidade dos pacientes que chegam no seu consultório odontológico. Só que olha só, e eu não tô nem entrando no assunto aqui de um paciente com alteração de saúde. Porque se eu tenho um paciente com alto nível de medo, ansiedade ou mesmo odontofobia, e ainda isso, ele tem uma alteração de saúde, tá feito aquele paciente combo, aquele paciente que sim, você tem que ter uma clareza no que você vai fazer. Você tem que ter uma clareza no que vai fazer, porque senão o próprio medo do paciente, e a ciência consegue provar isso também, o próprio medo e a ansiedade geram a descompensação da patologia dele. Inclusive, só pra, assim, como exemplo para vocês terem uma ideia. Dentro da Academia da Odontologia Sistêmica, o nosso protocolo inicial de atendimento que eu ensino para as minhas alunas, a primeira coisa, uma das bases mais importantes, são 3 bases que eu considero mais importantes na avaliação do nosso paciente, mas aqui é uma das 3, ou seja, ela é primordial, ela é base, é a avaliação do medo do paciente. Existe método para isso, para avaliar de forma correta, para graduar o medo do paciente. Isso é muito importante, eu falo tem um capítulo, digamos assim, só para falar disso, certo, Doc? Porque, olha só,
tem um artigo aqui que eu vou trazer para você do professor aqui, do pesquisador Ricardo Carvalho e colaboradores. Ele avaliou, não é muito novo esse artigo aqui, mas nessa situação, no paciente que a gente está falando agora, mesmo um artigo antigo, um pouco mais antigo, consegue ser claro pra gente e ainda traz a realidade da população brasileira, tá? Ele publicou na revista Ciência e Saúde Coletiva de 2012, um trabalho falando sobre o que causa, né? O que causaria o medo e a ansiedade. Foi um levantamento epidemiológico. E olha só, eles utilizaram uma escala de ansiedade, inclusive é uma escala que eu já utilizei uma época, mas agora a gente utiliza uma mais atual, tá bom? E eles avaliaram 3.000 pacientes. Essa escala de ansiedade, Doc, é como se ela fosse um questionário e o paciente responde aquilo e ali, a partir daquela resposta, ele ganha uma nota, ele ganha um score para determinar a gravidade, digamos assim, a graduação do medo dele. Por isso que eu tô te falando que existe método para isso, tá? De 3.000 pacientes, o estudo demonstrou que de 8 brasileiros, cadê? Deixa eu pegar aqui, vamos fazer aqui, vou fazer um desenho para ficar bem nítido para você. Então, de 8, olha só, de 8 pessoazinhas, uma pessoazinha, outra pessoazinha, tá? De 8 pessoas, eu queria desenhar todas as pessoas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem 8 pessoazinhas, tá? De 8 pessoazinhas, de 8 clientes que entram no seu consultório odontológico, dois dele. Oi, Cris? Dois deles, exatamente, apresentam ansiedade moderada a severa. Isso daqui, evidência de estudo científico. De 8 pacientes que sentam na sua cadeira odontológica, 2 deles apresentam ansiedade moderada ou severa. E uma ansiedade severa pode caracterizar a odontofobia, tá? Isso representa... Vê se eu não vou errar, Cris. Quanto? 25% dos seus pacientes. Agora, se você não sabe lidar com isso, sabe o que você está fazendo com esses 25% do seu paciente? Tchau, seu paciente, muito obrigada, agradeço a sua presença aqui, mas eu não posso te ajudar, procure outro profissional. Basicamente é isso. Porque, pode até ser que você atenda essa pessoa, esses 2 aqui, tá? Se atenda. Só que esse paciente, se você não fizer nada de diferente, você nunca mais vai ver ele no seu consultório odontológico. E eu vou te falar, ele só vai no seu consultório odontológico quando ele estiver sentindo uma dor tremenda. E geralmente ele vai para pedir medicamento. Por quê? Por que acontece isso? Porque você não tem nenhum protocolo de atendimento ainda, não tem nenhum método que resolva isso daqui. Que você controle o medo do paciente. Esse paciente que nunca ia em dentista nenhum, que morria de medo, um alto nível de ansiedade, ele começa em você. Adivinha por quê? Porque você é o único que consegue controlar a ansiedade dele, se importa com isso. Acho que se importar seria o primeiro passo de tudo, você prestar atenção que o seu paciente tem, prestar atenção nesses 25% em dados, tá? Outro estudo aqui pra você. Não, minto, seguindo. E aqui, pra quem tá no SUS, galera, pra quem atende SUS, ou se você tem um consultório e o seu público é mais ali classe C, classe D, ou até mesmo classe B. Esse estudo mostrou que esse medo ele está diretamente relacionado com os recursos econômicos do paciente. Quanto mais o paciente, tá? Digamos assim, financeiramente comprometido, né? Quando o paciente tem uma renda mais baixa e quanto mais ele tem demanda de procedimento odontológico, mais ele é um paciente ansioso e com alto nível, ou até mesmo odontofóbico, tá bom? Outro artigo aqui um pouco mais recente, esse é de 2014, pela professora Maria Leão. Ela fez um levantamento também na cidade de Pelotas, tá? Lá no Pelotas, Rio Grande do Sul, né? Pelotas? Acho que é Rio Grande do Sul. Alguém de Pelotas aí manda pra mim. Pamela, eu sou de Pelotas. Pamela, eu moro perto de Pelotas. Pamela, eu nunca ouvi falar em Pelotas, só pra eu ter uma ideia. Não conheço ainda pessoalmente Pelotas, mas é no sul do nosso país. E aí o seguinte, ela avaliou o impacto da ansiedade e do medo no cuidado odontológico, certo? O que ela fez? Ela entrevistou 608 mulheres. Aqui a gente pega um grupo de mulheres, tá? 608 mulheres.
entre várias idades, e ela utilizou essa mesma escala de avaliação, tá? De ansiedade, medo, realmente é o padrão que se tem hoje em dia pra gente avaliar isso, e essa escala é tão simples, Doc, tão simples que você mesmo pode implementar no seu consultório odontológico, tipo, não é nada bicho de 7 cabeças não, é uma escala que o paciente responde. Então, né, você não pergunta nada pro seu paciente, o paciente pode responder isso na recepção do seu consultório, só pra você ter uma ideia. Vamos lá então, o que ela mostrou, tá? 22% desses pacientes, ó, é quase isso daqui, apresentavam alto medo dentário ou alto medo do procedimento odontológico. E olha só, deixa eu ver, 60% dessas mulheres apresentavam um padrão irregular do atendimento odontológico, nunca visitavam um dentista ou apenas experimentavam dor. E aí, isso só prova, tá? Isso só prova as razões. As razões, ó. Principalmente, mostra aqui que o medo, a odontofobia, ela vai surgir no seu paciente por 2 motivos, tá? Deixa eu apagar aqui novamente. O medo, a fobia, enfim, vai surgir por 2 motivos. Motivo 1, quando o paciente, ele passou por um trauma, ele passou por uma experiência ruim. E eu, inclusive nas lives passadas eu falei sobre isso também, né? E outra circunstância, número 2, não necessariamente ele passou por um trauma, mas ele tem uma expectativa, tá? Ou experiência através de outras pessoas. E ó, se você tá achando que isso daqui acontece só com criança, ai, Pamela, é porque criança tem medo, porque a mãe assustou, porque não sei o que, porque ela tem... Isso daqui, adulto, tá? Ó, quer um exemplo simples? Quantos pacientes, pra quem faz implante aqui pra mim, manda hashtag pra quem faz implante aqui pra mim, hashtag implante. Quantas vezes você não respondeu isso pro seu paciente, tá? Ele chegou pra você na consulta inicial, ele falou que ele quer fazer implante, mas ele te perguntou se dói, se o parafuso atravessa o osso, se quebra a mandíbula, e principalmente, doutora, mas não dói? Mas doutora, dói, mas a hora que colocar o parafuso não vai doer? Mas doutora, depois não vai... Eu tenho, assim, existe uma grande... Possivelmente 25% dos seus pacientes já te perguntaram isso. Por quê? Porque em algum momento ele conversou com o vizinho, com o parente, com o amigo, com não sei o quê. Ele conversou com alguém, trocou a experiência e essa pessoa de alguma forma já tinha passado por um trauma, passou essa experiência pra ele, botou medo na cabeça dessa pessoa mesmo. Ah, é por mal? Não é por mal, tá? Mas é simplesmente o que ocorre numa conversa. É o que ocorre numa conversa, simples assim, tá bom? Então, ó, não é Pamela falando, a gente tem dado que 25% dos nossos pacientes, em média, tá? 25% dos nossos pacientes respondem, um quarto dos nossos pacientes, eles apresentam alto nível, de moderado a alto nível de medo. Hein? O que você vai fazer com isso? Com essa informação agora? Você vai deixar ela passar? Nossa, tem um cabelo grudado no brilho. Você vai deixar isso passar? Simplesmente? Vai falar assim, tchau, beleza, Pamela, obrigada, agora eu já sei. Ok, não, né? Lógico que não, e é aqui que eu quero te dar uma luz em relação a isso. Pamela, o que eu faço? Digamos que chegou pra mim... Mentira, eu ia contar a história pra vocês, ainda não contei até agora, né? Esqueci de marcar que eu tenho que contar a história. Deixa eu contar a história, então, dessa minha primeira paciente. Olha só, eu tinha mais ou menos menos de 6 meses de formado e eu fui atender numa clínica bem popular. E é daquelas clínicas bem popular... Clínica Inhé. Pois é. E eu estava lá, chegou uma paciente bem jovem, ela tinha, sei lá, devia ter uns 18, 19 anos, eu não lembro exatamente, enfim. Ela, não foi nem ela, primeiramente, um dia antes, veio a mãe dela pro atendimento, lá na recepcionista, e perguntou se tinha alguma dentista calma, tranquila, que tivesse paciência, olha só, para atender a filha dela. Aí a mãe dela falou assim, olha, eu queria uma dentista para atender a minha filha. Eu lembro perguntando, ai, quantos anos tem sua filha? Ela falou na casa dos 19, tipo, não era mais uma criança. Ela falou assim, olha, ela já é adulta, ela já tem 19 anos, mas ela tem muito medo do dentista. Aí, na minha inocência, pobre coitada, hashtag inocente, sabe de
nada inocente. A gente sabe de nada inocente no começo, normal, certo? No começo da minha formação ali, eu falei, bom, eu já lidei com paciente assim, eu já tive paciente com medo no consultório e tal. Com certeza ela passou por algum dentista que foi muito rude com ela, não teve calma. E aí ela tá com medinho, tá com frescurite aí, mas pode deixar que eu sei lidar com isso. Na minha cabeça isso daqui, a Pamela pensando aqui com ela. Pode deixar que comigo vai dar certo, eu tenho paciência, eu aguento essas pessoas, tá, vai dar certo. Falei, não, traz ela aí que a gente vai atender ela, tranquilo. Pois é, chegou a paciente pro atendimento. Era uma moça mesmo, como eu falei, na casa dos 19 anos. E aí, ok. Ela chegou, de certa forma, um pouco apreensiva, só que na época eu não tinha muito a pegada de avaliar o paciente no contexto todo, sabe? Mas, enfim, chegou, entrou pro consultório odontológico, sentou ali na cadeirinha, que tinha minha mesinha, cadeirinha. Comecei a conversar com ela, na época não investigava nada, né, Doc? Não era nada, era tipo, qual que dente tá doendo? A pergunta era só essa, não faço ideia se ela tinha algum problema de saúde, se ela fazia algum tratamento médico, se ela tomava algum medicamento, não faço a menor ideia na época, não perguntei nada. Sim, podem me crucificar, querem jogar pedra, tá tudo bem, mas quem nunca, né? Todo mundo já passou por isso, Doc, pelo amor de Deus. Eu, pelo menos assim, como recém-formada, a gente só pensa em dente no começo. Ok, tudo bem. Aí ela falou, eu tenho muito dente que tá doendo. Aí ela chegou assim, com dor. Sabe aquela pessoa com a mão no rosto? Com aquele olho marejado de dor, assim, de não ter dormido direito? Pois é. Não, doutora, eu tô com muita dor, mas eu tenho muito medo. Eu não sei o que acontece comigo, eu tenho muito medo. Eu falei, não, fica tranquila, eu sei como é que é isso, faz parte. Vamos lá que eu vou sentar você na cadeira. Ok, sentei lá na cadeira, aquela sentada apreensiva, certo? Sentei ela e comecei a fazer a minha avaliação, meu exame clínico. Quando a coitada abriu a boca dela, Doc, pensa assim, todos os 4 primeiros molares dela estavam uma panela, praticamente raiz residual, aberto, ali exposto. Um já cronificado, outro já com abscesso, outras inúmeras cáries ativas, placa bacteriana. Então, uma condição oral triste. E assim, uma menina linda. Você vê que uma menina era bem cuidada, uma menina que estava aparentemente, né, enfim, tinha um suporte, uma família. Pensa a judieira. Foi de partir o coração. E ela tava com dor. Eu lembro que ela tava com dor deixa eu ver, 46. Você vê como que eu não esqueço. No 47. 47, olha, eu lembro visualmente. 47 porque o 46 ela já tinha perdido. Ela já tinha perdido o primeiro molar. 47. Doutora, eu tô com dor e tal. Mas pelo amor de Deus, só coloca o medicamento, enfim, nananã. Falei, não tem jeito, a gente vai ter que anestesiar, eu vou ter que abrir, ela tava com dor, enfim, vou ter que abrir, mas vamos colocar o medicamento que vai dar certo, fica tranquila. Enfim, eu tinha aprendido até então iatrosedação, eu era muito boa em iatrosedação. Pamela, o que é iatrosedação? É quando a nossa postura e o nosso ambiente favorecem o relaxamento do paciente. Então, a minha voz, a minha tranquilidade, a minha segurança, um ambiente tranquilo, calmo, enfim. Falei, vou abrir, tranquilo, belezinha. Peguei a carpule, falei, bom, esse é o momento mais crítico, né? Esse carpule, se ela passar da anestesia, o resto é molezinha. Eu anestesiei, fez um bloqueio. A coitadinha suou, tremeu, se segurou na cadeira? Se segurou. Muito medo, muita ansiedade, muito apavorada mesmo. Mas eu anestesiei, ficou, parou de doer, nossa, doutora, já parou de doer, tá muito melhor e tal. Falei, ótimo, beleza, vamos lá. Então, mais difícil já foi, vamos lá agora. Na hora, no momento, Niki que eu peguei a minha caneta de alta rotação, Doc. Sem brincadeira. Eu queria ter filmado isso, infelizmente não dava. A hora que eu peguei a caneta, acho que não era nem de alta, acho que era de baixa rotação, que eu peguei uma das canetas, que eu fui escariar, fazer ali a abertura, enfim, ela simplesmente meteu a mão na minha mão, ela me empurrou. Eu lembro que eu fui afastada, assim, ela me empurrou e falou assim, não. Ela botou a mão na boca, assim, sério, quando eu falo pra vocês que é um medo que não tem controle, é completamente irracional, você não... Ela botou a mão na boca dela. E aí eu
me afastou, me bateu. Sabe quando criança faz isso? Só que, gente, não era uma criança, ela sabia que ela precisava daquilo. Criança não tem tanta essa consciência, não tem essa consciência que ela precisa do atendimento odontológico. É uma pessoa adulta. Ela sabia, ela tava com dor, ela queria aquele atendimento. Só que quando eu fui usar o motorzinho ali, certo? A minha caneta de alta, baixa, não lembro. Ela entrou em pânico, ela entrou literalmente em pânico, ela bateu a mão em mim, me afastou, botou a mão na boca e falou que eu não ia mexer mais na boca dela. Pelo amor de Deus, por favor, socorro, não me mexe, eu quero minha... Ela literalmente falou assim, eu quero a minha mãe. Gente, uma pessoa adulta falar isso, ela tá no extremo do medo, não tem, ela tá no extremo do extremo. É sério, isso é sério, o Cristian tá dando risada aqui. Mas é extremo do medo, ninguém fala isso, eu quero minha mãe. É a mesma coisa se eu tiver com muito medo, certeza que eu falo assim, eu quero o Cristiano. Não me venha, eu quero o Cristiano. Quando eu tenho medo de aranha, eu só falo Cristiano, eu dou um grito, né? O Cristiano sabe. Eu dou um grito de onde eu tiver e ele já sabe. Eu acho que o Cristiano já aprendeu a ler o tom da minha voz e a forma como eu chamo ele. Ele sabe que tem uma aranha em algum canto que eu tô desesperada. Ele já sabe, certo, Doc? Então... ela fez isso e aí eu me afastei, parei na hora, falei, não tem como. E eu tentei acalmar ela, olha, tudo bem, já foi, anestesia já foi, fica tranquila. Eu só vou usar isso daqui porque assim, assado. Eu tentei explicar e tal e tal. Ela foi irredutível. No momento que eu tentei uma nova abordagem, ela mais uma vez me afastou, levantou da cadeira, ela levantou em supetão, levantou da cadeira e literalmente saiu correndo, literalmente saiu correndo no meu consultório odontológico. Isso é um paciente odontofóbico. Prazer, você não conhecia uma história, isso é um paciente odontofóbico. Uma paciente adulta, consciente do problema dela, com dor, desesperada, mas ela não conseguiu passar pelo atendimento odontológico. E o estímulo nesse caso, possivelmente, foi a caneta, foi a sensação ali da escariação, enfim, tá? O barulho, N motivos, tá, Doc? E olha só, vamos lá agora que eu vou te mostrar o que eu errei, tá? O que eu errei nesse caso dessa paciente odontofóbica? Eu errei o seguinte, primeiro ponto, considerei, tá? E não cometa esses erros comigo, anota aí, primeiro ponto. Considerei aquilo uma frescura, inicialmente, antes de atender ela. Considerei uma frescura, vamos pensar na sua realidade. Quando o paciente falar que ele tem medo, é porque ele tem medo. Ai, Pamela, mas o paciente é fresco. Eu sei que tem essa conversa. A paciente é frescurenta. Eu sei. A gente acaba, de forma pejorativa, chamando o paciente de frescurento, dando aquele revirar de olhos, tipo, ah, meu pai. Mas, Doc, medo, tá? Ele é variável e só você sabe o medo que você tem. É irracional. Não tem o que a gente fazer, certo? Então, não adianta, por mais que você ache que aquela pessoa é frescurenta, mas é frescurenta, isso vai te ajudar? Se você ficar na sua cabeça que essa pessoa é frescurenta, isso vai te ajudar a resolver o problema dessa pessoa? Isso vai criar uma conexão com esse paciente? Você vai estar sendo, digamos assim, vai sendo humano no atendimento? Zero, você está sendo zero, não vai ajudar nem o paciente nem a você. Porque se você desconsiderar isso e sempre achar que é uma frescura do paciente, o paciente vai embora, ele vai procurar algum outro dentista que tem algum outro método de atendimento que vai resolver o problema dele, que se importa com a pessoa, certo? Então sim, eu sei que vai ter um paciente que você vai falar assim, oh meu Deus do céu, que frescura. Aí o paciente vai, ai doutora, eu sei que vai parecer a frescura. E digamos que por uma hipótese é frescura, só que é uma dor que a pessoa tem. É algo que afeta ela. Pode até não ser odontofobia, mas ela tem um nível de ansiedade e medo. E ó, se você não quiser, digamos assim, qual que é aquela frase que você falou pra mim essa semana, Cristi? Se nós fizéssemos certas coisas pelo benefício, como é que era? Eu tentando lembrar um contexto qualquer. Enfim, mas se você não quer pensar no benefício que você vai ter pro seu paciente, que você vai estar oferecendo pra ele, pensa no benefício próprio, tá? Pensa que você vai trabalhar com muito mais tranquilidade se você lidar com o medo do paciente e resolver e controlar esse nível de ansiedade. Então, nem que você seja egoísta pelos benefícios, então, né, Cristi? Mas acaba que esses benefícios vão ser mais pro paciente do que para você. Então, é o primeiro ponto que você tem que pensar. Não subestime, não diminua o medo. Não diminua, não importa o nível que ele esteja, tá?
Segunda coisa que eu fiz errado, eu não avaliei essa paciente, na época eu não fazia ideia que existia um método de avaliar, de graduar o medo. Por quê? Se eu perguntar pra você agora, deixa eu ver quem tá aqui comigo, vou pegar o nome aqui, o Matheus, que chamou Matheus. Matheus, você tem medo de levar injeção? Eu vou falar anestesia. Tem medo de levar injeção? Você pode falar pra mim, Pamela, tenho um certo medo, mas não muito, mas eu tenho medo. Ok, beleza, só que tenho um medo, dentro do medo, Doc, dentro do medo existe uma gradação, tá? Então vamos colocar aqui, tá? É como se fosse isso daqui. Daqui eu não tenho medo, certo? Zero medo, não tenho medo. E aqui é odontofobia. Digamos que é assim que as coisas funcionam. Então, o não tenho medo ao tenho muito medo, existe um número. Se o paciente fala para você que ele tem medo, você precisa entender a que nível esse medo, o quanto esse medo irá interferir no seu planejamento odontológico, no sucesso do seu procedimento. Porque se você acha que o sucesso do seu procedimento só vem da sua clínica, da sua habilidade cirúrgica, do quanto que você é rápido em fazer um procedimento, do quanto que você, assim, preciso. Vou te falar que você tá perdendo 25% dos seus pacientes aí, você não tá nem vendo. Você não sabe por quê. Por que será que aquele paciente não volta mais? Não fidelizo os meus pacientes? Não sei o que eu faço que eu não fidelizo meus pacientes. Meus pacientes, eles só vêm em mim por causa de preço. Eles só vêm em mim por causa de preço. Eu não tenho, assim... Eu tô concorrendo com bilhões de outros dentistas que fazem as mesmas coisas que eu. Por que será? Certo? Por que será? Então, se você avalia e consegue ver o quanto esse paciente tem medo ou não, você consegue determinar, e tem protocolo para isso, se esse paciente ele vai precisar ou não de uma sedação oral, se esse paciente vai ou não precisar de uma sedação um pouco mais profunda, ou se esse paciente ou não, quiçá, e é comum, mais comum do que você imagina, não vai precisar realizar o atendimento odontológico sob anestesia geral, tá? Então, quanto de medo o paciente tem? Só eu tenho medo não me fala nada. Pode ser muito medo, pode ser pouco medo. É importante a gente graduar para você determinar qual é o seu primeiro passo. Doc, tudo tem método. É lógico, eu não vou dizer para você que não, a gente sabe que cada paciente tem que ser validado de uma forma, mas existem formas, existem metodologias de avaliação do nosso paciente. Existem metodologias e diretrizes para a gente atender cada perfil de paciente com atração sistêmica, incluindo um paciente com extremo medo e ansiedade, certo? Então isso para mim, dentro da academia, inclusive tá lá no primeiro módulo, e é o que eu passo aqui pra vocês. Eu tenho vários vídeos, inclusive, falando sobre isso aqui. Você maratona tudo que você vê sobre medo no meu YouTube e tal. Eu forço e eu friso muito isso. Tem que ser controlado. Paciente ansioso, paciente nervoso, com medo, não te ajuda e você não está ajudando ele verdadeiramente. Você só tá olhando pra boca dele, pro dente dele. Como é que você vai resolver fazer aquela endo com microscópio? Botou 500 mil parafernália pra fazer a endo. Você tá se ajudando, mas você não tá ajudando o paciente, tá bom? Vamos lembrar disso. O que você tem colocado como tecnologia, como diferenciação no seu consultório para ajudar o paciente e não você? Porque não me venha, tá? Não me venha, porque, Pamela, eu comprei assim um equipamento de implantodontia silencioso, o bicho faz não sei o que, ele de ponta cabeça, se o paciente tiver, eu consigo fazer implante. Não, porque o meu motor endodôntico, aonde? Eu uso microscópio. Isso é bom para você. Você está comprando e investindo em algo que é bom para você. Agora, o que você está fazendo, implementando de tecnologia, de protocolo de atendimento no seu consultório para o bem do seu paciente? Para que ele se sinta bem, ele esteja feliz em ir ao seu atendimento. Sacou que isso é diferente? Isso é completamente diferente. Terceiro ponto aí, para você não errar, tá? Não ter, e foi o que eu fiz, além de achar que aquela paciente era frescurenta, que aquilo eu ia conseguir resolver só com iatrosedação,
Eu não avaliei o quanto ela era medrosa, tinha medo, ou mesmo odontofobia, que no caso dela era odontofobia. E segundo, eu sequer pensei na época em um protocolo de redução de medo e ansiedade. Sequer pensei na época. Vixe, nossa, sequer. Sabe quando que eu pensei? Olha só. Aí foi quando a Pamela, ó. Olha só. Foi daí, que história, eu tava esquecendo disso. Foi daí que eu tive meu primeiro bloquinho de receituário azul, receituário B, para solicitar ansiolítico, né, benzodiazepínicos e por aí vai. Por quê? Quando ela saiu correndo, eu saí atrás dela, a mãe dela tava lá, ela saiu da clínica, ela foi lá na rua, ela saiu de todo o ambiente. A mãe dela, coitada, veio me pedir desculpa, perguntou o que aconteceu, porque minha filha, não é a primeira vez que ela faz isso. Eu falei, ai meu Deus, eu devia ter ouvido a mãe dela, né? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou prescrever um medicamento, tá, para sua filha, que é um medicamento para deixar ela mais calma, e aí no próximo atendimento a gente atende ela, tá bom, mãe, e tal. Eu lembro que naquele dia eu saí da clínica, no outro dia eu tava lá na Secretaria de Saúde, aqui de Campo Grande, pra pegar um bloquinho azul, um receituário azul, levou quase uns 10 dias pra eu. Porque assim, aqui digamos que a burocracia não ajuda muito, não é mesmo? Mas digamos assim, enfim, peguei o bloquinho, fiz o receituário para essa paciente, dei pra mãe, pergunta se a paciente voltou. Nunca mais, doc. Nunca mais, tive um trabalho da P pra nunca mais ela voltar. Porque eu acabei, não adiantava que eu fizesse, especialmente no paciente odontofóbico, tá? Então, se você não utiliza um protocolo, se você já não avalia desde o começo e já não planejar começar o atendimento sobre algum tipo de controle de ansiedade e medo, pronto, você pode perder esse seu paciente e não tem o que você vai fazer, tá? Não adianta você correr atrás depois. Muito difícil. Nesse caso, pra mim, não deu certo. Quarta situação, tá? Quarto erro que você, nessa época eu não pensava nem que existia essa possibilidade, mas eu quero deixar claro pra você que existe. Acreditar, tá? Que numa circunstância dessa não precisa de anestesia geral. Ó, é possível que é a primeira vez que você ouça isso, porque isso aconteceu comigo, eu não pensava nessa possibilidade. E quando a gente não pensa nas possibilidades, a gente não tem forma de resolver. Mas um paciente odontofóbico, tá? Odontofóbico é extremamente indicado, é indicado pela literatura, é indicado por médico. Você pode falar com o anestesista se você quiser para confirmar isso daqui. É indicado anestesia geral. Sim, não é exagero. Não, Pamela do céu, eu nunca levei um paciente para anestesia geral, não sei nem por onde começa. Conversa com um buco seu que já atende no hospital e que já leva paciente para anestesia geral. Troca umas ideias com ele, vocês racham esse paciente, racha assim, né? Faz junto, atende junto ali, leva o seu paciente para anestesia geral. Mas sim, é uma possibilidade super viável, extremamente viável. Só não é viável se o paciente não tiver condição de te pagar, enfim, tem disso, né? Mas sim, é indicado odontofobia. E ó, vou ser bem sincera pra você, não precisa ser uma odontofobia não. Se você tem um paciente que tem um nível moderado a alto de ansiedade, de medo, enfim, fica nervoso, pressão arterial aumenta, tem taquicardia, transpira igual um coitado na sua cadeira odontológica e você precisa fazer ali um monte de canal, precisa fazer protocolos, especialmente na área cirúrgica, né? Precisa extrair os 4 terceiro molar, pensa isso como opção, inclusive isso pode ser uma diferenciação do seu atendimento, doc. Certo? Então sim, isso é uma opção. E número 5, o grande erro que você não pode cometer, e nessa altura do campeonato, depois de 50 minutos da Pamela falando aqui, eu acho que você já sacou, é não tornar isso o seu diferencial. Olhe em volta. Olhe em volta aí no seu bairro, na sua cidade. Quantos dentistas que você conhece utilizam um protocolo para diminuir a ansiedade ou medo? Pode ser que você utilize, doc, um medicamento. Pode ser que você utilize acupuntura. Pode ser que você utilize hipnose. Pode ser que você utilize... Deixa eu pensar aqui as outras opções. Tô tentando lembrar. Enfim, tá? Tem inúmeras formas de você fazer isso. Inúmeras, tá? O que eu mais utilizo, o que eu ensino... e digamos assim, é mais de fácil acesso para você, o que eu ensino dentro da academia é o protocolo medicamentoso. Esse é o que eu mais
ensina. Medicação via oral, pra você implementar ele, é basicamente você ter o medicamento e alguns equipamentos de monitoramento que não são absurdos, pelo amor de Deus. É coisa que você pode fazer amanhã. É tranquilo, tá? Você não precisa fazer um mega... Enfim. E também tem muita coisa aqui, tá? Pelo amor de Deus, vai lá no YouTube, coloca lá, sedação, Pamela Pérez sedação. Vai aparecer pelo menos de 2 a 3 vídeos falando tudo que você precisa saber pra fazer sedação oral no seu consultório odontológico. Maratona lá, aproveita que tá tudo lá mastigadinho pra você, tá bom? Mas sim, pensa nisso. Quando você tá achando que esse é um problema... Pamela, nossa senhora, pepino, paciente com odonofobia, paciente nervoso, paciente frescurento, isso é pepino. Esse daí, nossa senhora, atender esse paciente, pelo amor de Deus, eu prefiro não atender. Prefiro deixar de ganhar dinheiro para atender um paciente desse. Ai, nossa, foi até, nossa, chegou na dor aqui, ó, doeu aqui. Doeu, você quer fazer isso? Beleza, mas sabe o que você vai fazer? Encaminha para mim então. Que aí é isso que tá me deixando ficar rica. Tá? É isso que tá me levando, ó. Cada dia mais eu ganho uns dólares a mais de atender e saber lidar com o paciente que a maioria dos colegas não lida, não atende, não se atenta. E ó, a primeira coisa, se você quer guardar uma coisa pro resto da sua vida, sério, pro resto da sua vida, hoje, dessa live, acho que a única coisa que você pode esquecer tudo que eu te falei. Se você se importa com isso, se você está perguntando isso pro seu paciente, está levando isso em consideração o medo e a ansiedade dele, o risco dele ter uma odontofobia, pronto, você já, ganhei meu dia. Porque agora que você entende isso, você vai correr atrás de conhecimentos, vai tentar se aprofundar, e eu sei disso, eu tô aqui pra te ajudar também, tá bom? Mas presta atenção, porque isso pode ser o grande diferencial do seu atendimento. Como que eu sei disso? É o meu diferencial. Tá bom? O segredo nosso aqui, só você sabe. Fechou, Cristi? Cara, que live top! Muito bom, muito bom! Vamos às perguntas. Vamos lá, Cristi. A galera tá me perguntando a respeito de qual é a escala que você se baseia. Aí eu citei um e-book aí pra galera. Ó, vai lá, pamelaperes.com.br/ebook. Você vai fazer o download do meu e-book, Como Descomplicar o Atendimento de Pacientes com Atrações de Saúde. Esse é o meu e-book. Dentro dele, eu mostro todo o meu protocolo, sério, todo o meu protocolo de avaliação inicial, do paciente. Tudo que eu levo em consideração, como que eu classifico os meus pacientes, tem várias tabelinhas legais lá, enfim, várias dicas para você diferenciação do seu atendimento odontológico. Entre elas, não uma, 2 ferramentas com comprovação científica que você pode utilizar para avaliar o nível de medo e ansiedade do seu paciente, tá? Tá lá de graça, é só você fazer o download do e-book. Mais alguma coisa, Cristi? Teve uma pergunta aqui, manda aí. Um caso interessante aqui da Cris Campos, ela falou assim, uma vez atendi um paciente com muita fobia, ela falava a cada 2 segundos que tinha fobia. Eu já fiquei apreensiva para atendê-lo, mas conversamos e entendi que o medo era o barulho da caneta. Só atendi ela usando fone de ouvido e ouvindo música, foi a única saída que resolveu. Nossa, excelente! Isso é o que a gente chama, tá? Eu acabei não aprofundando aqui, a gente poderia fazer, inclusive, uma live só sobre isso. Só sobre isso, que é maravilhoso, tá? E, inclusive, essa técnica aqui, ela, antes de você pensar em qualquer outro tipo de técnica, você tem que utilizar ela, tá? Ó, anota aí pra depois você pesquisar com profundidade. Chama iatrosedação. Tem vídeo no YouTube sim também? Não tem nenhum vídeo no YouTube ainda sobre iatrosedação. Eu falo um pouco sobre ela, mas a gente poderia ter. Antes de você pensar em medicamento, em qualquer outro tipo de coisa, isso daqui é obrigatório, tá? Mas nem, na verdade, eu considero isso daqui obrigatório para qualquer tipo de paciente. Iatrosedação é o que você utiliza dentro do consultório odontológico, não medicamentoso, não invasivo, que ajuda o seu paciente a ficar calmo. Então, ó, foi a Ana, né? Qual que é o nome da colega? Não, a Cris? Foi Cris. A Cris mandou aqui pra gente um exemplo excepcional. Opa, se eu notei que a fonte de medo no meu paciente é o barulho, então eu posso encontrar um recurso excepcional, como ela colocou fone de ouvido, colocar uma musiquinha lá do pianinho tocando, da água caindo, isso é maravilhoso, super legal. Eu brinco, mas eu utilizo isso pra caramba. No meu consultório odontológico não tem mesmo, né? Não tem sertanejo. Não tá tocando Marília Mendonça lá, nem mesmo, né? Não mesmo. E não tá tocando nenhuma das outras músicas que eu gosto, enfim, não. Tá tocando uma música que é boa, parou?
paciente, para ele se sentir relaxado, no ambiente calmo, tranquilo. Então vai lá no YouTube, músicas de meditação, músicas para relaxamento. Tem umas assim, tem umas playlists de 3 horas, 4 horas, 5 horas de música tocando. Ou seja, o dia inteiro vai tocar no seu consultório e não vai repetir a música, tá? E é excepcional, ajuda muito no relaxamento. Então tudo isso são formas de você ajudar o seu paciente. Pamela, isso resolve com o paciente com alto nível de ansiedade ou odontofobia? Não. Mas você obrigatoriamente vai ter que fazer. Mesmo se você utilizar um medicamento, mesmo que você utilize, deixa eu pensar aqui, oxinitrol, enfim, qualquer coisa que você for utilizar, qualquer outro recurso, hipnose, acupuntura, você tem que utilizar isso daqui necessariamente, tá bom? Muito legal, Cris, adorei seu exemplo aí que ficou pra todo mundo, que já super ajuda. O Igão Máscara perguntou: qual medicamento ansiolítico preferes passar? Preferes? Essa é de Portugal pra falar preferes passar? Que bonito! Preferes passar? Eu, Pamela, meu protocolo geralmente inicial é benzodiazepínico. Eu gosto bastante do midazolam, do diazepam, são os que principalmente eu utilizo. Mas a gente tem alguns recursos também de medicamentos, não são todos, tá? Inclusive me perguntaram isso esses dias, acho que foi semana passada aqui nos comentários dos meus vídeos, se dá pra utilizar antialérgico. Dá, mas não é todo antialérgico que é indicado. Existem 2 tipos, que é a prometazina e a hidroxi, que eu não uso tanto, por isso que eu não sei dizer pra você. Hidroxizina, tá? A prometazina e a hidroxicizina são 2 antihistamínicos, só que eles têm uma ação, e inclusive está indicado na bula, que pode ser utilizado para efeito sedativo e hipnótico. Então também é um recurso. Eu prefiro, que seria o medicamento realmente mais indicado para sedação, para você fazer esse controle de medo, no caso medicamentoso, os benzodiazepínicos. Meus 3 preferidos é diazepam, midazolam e lorazepam, tá bom? Então, mas é Pamela, certo? Isso é o que eu mais gosto, tenho mais experiência, mais campo de batalha pra dizer pra vocês. Acho que é isso, né? Doc, eu sei que vocês têm mais algumas perguntas, e eu sei que agora vai começar as perguntas sobre medicamento e tudo mais. Sabe o que vocês fazem? Entra lá no YouTube meu e digita Pamela Peres sedação. Vai ter vários vídeos falando sobre sedação medicamentosa, benzodiazepínicos. Dá uma maratonada lá que você vai curtir e vai resolver, tá? A gente se vê. Beijo pra você, Doc!